E é isso aí, galera, bora para mais um vídeo aqui no canal Infinito Tech, seja muito bem-vindo, eu me chamo Wendel e no comparativo de hoje uma super briga entre essas duas brabas. Essa daqui, ó, falou que não se abala, hein? Será? Galera, é o seguinte, de um lado um lançamento aqui, a KD KD 888 e ela vai enfrentar aqui, ó, nada mais nada menos do que a Sabala DR 909. E aí, algum palpite? Quem será que ela vai melhor nesse comparativo? Bora acompanhar? Vem comigo então, logo depois da vinheta. Bom, galera, é o seguinte, ó, antes de começar aqui esse duelo, um recado super importante para você que tá chegando por aqui agora, ainda não conhece o canal Infinito Tech, seja muito bem-vindo mais uma vez, e o meu convite a você é dar um voto duplo de confiança aqui no nosso trabalho. Como assim, Wendel? Duplo? Sim, exatamente, ó, é só você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa também o sininho para as novas notificações, e agora o segundo voto de confiança, ou seja, se você já acha que esse comparativo vale seu like, já garante ele para não perder essa oportunidade de ajudar o canal, beleza? Porque a sua ajuda conta e muito. Então, ó, garante o like da confiança. E lembrando, se você quiser adquirir tanto a KD aqui ou a Sabala, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E lembrando, sempre com os melhores preços, tá? Para você economizar de verdade. Então, esse trabalho de pesquisar, pode deixar comigo que eu entrego para vocês o melhor preço, beleza? E claro, links confiáveis onde você compra e chega aí na sua casa. E se você não quer perder nenhum tipo de oferta, quer aproveitar várias promoções, não só caixa de som Bluetooth, mas tênis, TV, smartwatch, powerbank, perfume, enfim, galera, uma variedade de produtos. E eu mando essas ofertas, sabe aonde? Justamente nos grupos de oferta aqui do canal, tanto pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Telegram. E lá, galera, para participar é de graça, é muito simples, só entrar nos links aqui abaixo e você já vai ter ali, ó, várias promoções, como eu falei para vocês, de vários produtos, links confiáveis e a certeza de pagar ali o menor valor, beleza? Se não quiser participar aqui dos meus grupos de oferta, galera, não tem problema. O importante é você estar participando de algum grupo de oferta, porque realmente, na hora de você comprar alguma coisa faz diferença, tá certo? E bom, galera, agora chega de enrolação, bora aqui pra essa disputa, porque promete entre as duas. E assim, galera, eu sei que tem muitos fãs aqui da Sabala, e assim, galera, eu conto com a compreensão de vocês. A gente tá fazendo um comparativo, e claro que a Sabala tem suas qualidades, a KD também, então vamos ver aqui, ó, pra quem faz mais sentido cada caixa. Então não é que tem caixa ruim aqui, e sim, talvez uma caixa que faça mais o perfil de um ou de outro, tá? Então isso é normal. O fato é, se a Sabala perder ou se a KD perder, não quer dizer que elas sejam ruins, tá? Ah, essa bala levou a pior. Não, então ela é caixa ruim, de forma alguma. Ah, a KD perdeu aqui, então ela é uma caixa ruim, de forma alguma. A gente só tá vendo aqui qual possa fazer mais sentido para você na hora da compra. Então bora aqui começar pelas principais características de cada modelo, começando aqui com a versão do Bluetooth. Galera, aqui na Sabala temos uma versão um pouquinho mais atualizada, então sim, é um pouco melhor aqui. Versão 5.4, já aqui na KD, justamente a versão 5.3. Mas assim, galera, eu acho que esse ponto não vai ser um critério de desempate para você levar uma ou outra, então meio que iguala aqui a questão da versão de Bluetooth, tá? Bom, galera, questão de potência. Segundo aqui a KD, o que tá na embalagem, inclusive, ela promete até 350 watts de potência. Já aqui na Sabala, 200 watts. Mas, Wendel, não é muita diferença? Quase duas Sabalas aqui de potência pro lado aqui da KD? Galera, nem sempre o que tá falando ali em números, né, no caso em watts reais, se traduz, na verdade, em pressão sonora. Ou seja, pode ser que nós tenhamos aqui um verdadeiro equilíbrio na hora de fazer o comparativo. Então não se apegue muito à questão do que a marca informa. Aqui 200, aqui 350, mas na prática pode ficar meio que elas por elas ou até mesmo dar um empate aqui, então vamos conferir isso no teste de áudio, fechou? Aqui, galera, na KD a gente tem aqui dois tweeters, tá? Um de cada lado, na parte superior, dois mid-ranges, um aqui de cada lado também, e aqui, galera, que tá a diferença maior aqui na KD, ela conta com dois woofers aqui para graves e subgraves. Já aqui na Sabala, a configuração dos médios, dos agudos são idênticas praticamente, porém aqui na Sabala a gente tem um único woofer para o subgrave, então ele tem um alto-falante um pouco maior, justamente para excursionar aqui os graves, tá? As duas caixas de som aqui vão contar com radiadores passivos, tá? Nas suas laterais, para ajudar também nessa pressão aí dos graves e subgraves. Então essa é a parte de configuração de áudio entre as duas. E galera, tanto a KD como a Sabala, as duas vão contar com certificação contra água, sendo a IPX6, ou seja, elas são resistentes a jatos potentes de água, tá? Então elas não aguentam submersão, então sim, elas têm resistência, porém não deixe cair numa piscina, por exemplo, que pode dar ruim, beleza? E um outro ponto que as duas têm em comum aqui é justamente
justamente a conexão TWS. Então sim, você consegue comprar uma outra caixa idêntica a essa aqui, uma outra KD888 e parear ela junto com essa para que você tenha ali o modo TWS, o modo estéreo, tá? Você vai ampliar ali o seu palco sonoro. A mesma coisa vai acontecer aqui com essa bala. Se você comprar outra DR909 e parear aqui com ela, você vai conseguir também ampliar ali o seu palco sonoro. Uma coisa que essa bala vai levar vantagem aqui, até onde eu sei, é justamente o modo TWS com a versão Pro, tá? Então você consegue justamente colocar aqui a 909 para tocar junto com a DR908 na versão Pro. Então sim, as duas vão se conversar e isso fica bem interessante o resultado delas tocando juntas. E agora falando aqui sobre a autonomia de bateria, galera, temos algumas particularidades aqui para cada lado, então vou começar aqui pela essa bala. Pessoal, aqui realmente é um verdadeiro tanque de guerra, manda muito bem na autonomia, isso testado na prática. Meu amigo Renan do canal TTech Files, ele fez o teste aqui no Bluetooth, tá? No canal dele, eu vou deixar o link para vocês acessarem aqui esse teste. E vou deixar também outro teste que meu amigo Vini do canal Simplificação fez também nessa bala, porém a diferença é que ele usou um pendrive ao invés de usar o Bluetooth, tá? Então sim, nós temos diferenças aí de performance quando você usa o pendrive ou usa o Bluetooth. Já aqui, galera, na KD fica uma incógnita, realmente eu não vou saber falar para vocês na prática, porque até agora eu não vi ninguém fazendo teste de bateria com esse modelo, mas sim, pessoal, segundo a marca, ela pode reproduzir de 6 a 8 horas, tá? E ela tem também uma particularidade que ela tem a bateria removível. Sim, galera, aqui, ó, na parte de baixo, inclusive lembra muito, né, Extreme 4, a JBL Boombox 4, né, esses pezinhos aqui emborrachados, né, de forma paralela, né? Então a gente tem aqui, ó, 4 parafusinhos, então sim, você consegue tirar aqui a bateria, até mesmo tendo a possibilidade de comprar uma outra, enfim, você pode sim fazer uma troca de bateria aqui, que é bem legal. Agora sim, galera, eu acho que vai ser um pouco difícil aqui a KD bater essa bala na questão da bateria, mas isso eu não posso afirmar para vocês com certeza, porque é o que eu acho, né? Aqui não foi feito um teste ainda, então quem sabe depois a gente pode confirmar essa informação aí e ver se realmente ela vai performar bem. E bom, galera, uma diferença que temos aqui entre as duas, aqui no caso da KD a gente tem aqui uma luz de LED que fica nessa parte aqui em volta, eu vou ligar para que vocês possam ver, ó. Essa é a saudação aqui da KD. Legal, galera, que a saudação dela não é muito alta, tá? E pelo que eu vi aqui, não tem nenhuma inquilina que mora aqui. Vou ligar aqui essa bala para que vocês possam ver a diferença do tom de feedback. É um pouquinho mais baixo que o volume, tá? Então aqui tem um pouquinho menos de pressão sonora no feedback inicial aqui na hora de você ligar essa bala. Bom, galera, é o seguinte, aqui então a gente tem esse LED, tá? Você tem um botão aqui para poder trocar as cores, tá? O esquema de rítmico, né? Na hora de tocar as músicas também, bem interessante. Galera, a questão aqui de acabamento, tá? As duas mandam bem, porém, aqui eu analisando um pouco melhor, eu consegui perceber um pouquinho de sobra de tecido, tá? Em alguns lugares, tá? Pouca coisa, vou aproximar para que vocês possam ver aí no vídeo. Ó, bem ali no anel ali que envolve o radiador passivo, nessa parte verde, tem um pouquinho de sobra. Aqui no pezinho também eu identifiquei um pouquinho de sobra em alguns lugares, mas pouca coisa, eu acho que não compromete aqui o acabamento da KD. Então nesse ponto, galera, eu vou dar meio que um empate entre as duas, porque o material aqui da KD também é muito bom. Gosto do material aqui também dessa bala, então eu vou dar meio que um empate aqui na questão de construção e acabamento. Questão de design é um tanto quanto subjetivo, eu acho as duas caixas aqui muito bonitas, né? Eu achei esse modelo aqui da KD um tanto quanto diferente, né? Então achei bonita também, mas que eu falei pra vocês, né? Gosto é um tanto subjetivo, mas me contem no campo dos comentários qual que você achou mais bonita, a KD ou a Sabala, beleza? E agora, galera, falando aqui sobre conexões físicas, né? Parte de conectividade, a gente tem aqui, ó, como conexão física justamente uma entrada para USB tipo A, para você ouvir música via pendrive, tem também entrada auxiliar P2 para que você possa ouvir música via cabo, e ali do ladinho, pessoal, temos justamente uma entrada proprietária para você poder justamente colocar a fonte que acompanha aqui o produto, que ela é externa, tá? Então, lembra aquelas fontes de notebook um pouquinho maior, tá? Então já acompanha o produto, então é uma entrada proprietária. Já aqui, galera, na KD a gente tem essas conexões na parte de trás. A diferença é que a gente vai ter aqui justamente uma entrada para cartão de memória, um diferencial aqui desse modelo frente a essa bala. No restante, galera, é praticamente parecido. Entrada auxiliar P2, também entrada para pendrive e ali a conexão no padrão tipo C para que você possa carregá-la na USB tipo C. E aqui eu achei uma pequena mancada. Apesar de ter uma boa potência, pessoal, ela tem 65 watts de potência aqui na USB tipo C, só que ela tem também um ponto positivo, né? Com 10 minutos de carga, que segundo a marca, você tem aproximadamente ali 1 hora de reprodução de música, tá? Galera, questão aqui de portabilidade, tá? Aqui a gente tem uma vantagem do lado da KD, porque ela vem com uma alça de ombro, tá? Então você tem aqui os ganchinhos na parte de cima para você poder transportar, então auxilia, mas eu sinto que ela é um pouco mais pesada do que essa bala também, então tem esse contraponto também nesse sentido. Já aqui nessa bala, galera, a gente não vai ter aqui uma alça para colocar no ombro, porém ela tem uma boa ergonomia também para poder transportar. Questão de tamanho, galera, vamos colocar aqui, ó, lado a lado para que vocês possam ter uma ideia, vamos lá. Isso aqui, o radiador passivo fica bem aqui, ó, então eu não vou conseguir deixar igualzinho, então tem que proteger aqui o radiador passivo.
Ó, então a KD parece ser um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais volumosa também, né? E bom, galera, na data que eu estou gravando aqui esse vídeo, hoje dia 7 de novembro de 2025, lembrar vocês que a versão aqui da Sabala de atualização é a última, tá? Que foi agora em outubro. E ela, galera, tá prestes a receber aqui o seu aplicativo. Isso vai ser uma grande vantagem para esse modelo aqui da Sabala, frente à KD, que até então, até essa data, a gente não tem aplicativo e nem previsão para isso, tá certo? E bom, galera, chegamos aqui no ponto mais alto desse comparativo, o famoso áudio por áudio. Quem leva melhor, a KD ou a Sabala DR909? Bora conferir então, ó. Seguinte, se você não colocou o seu fone de ouvido, já coloca ele aí para poder garantir uma imersão melhor aqui, para que você tenha um melhor aproveitamento, né, desse teste de áudio, tá certo? E lembrar vocês que eu vou começar esse teste aqui na parte interna e sim, nesse mesmo vídeo a gente vai para a parte externa também para fazer o comparativo entre as duas, fechou? Bora lá então, galera, começar o nosso teste em 30% do volume. E lembrar vocês, pessoal, já vou adiantar uma informação importante. Esse escalonamento de volume nem sempre é igual nas duas marcas, tá? Então aqui essa Sabala pode entregar menos volume agora, em 30%, em 50%, mas isso não quer dizer que a Sabala seja menos potente. A gente vai ter essa certeza realmente no 100%. Mas para agora, pessoal, vou tentar sim deixar nos volumes respectivos, tá? 30%, 50% e 70%, deixar tudo igual. Se eu perceber que a Sabala está muito atrás, a fim de igualar o volume para a gente comparar o áudio por áudio, eu aumento um pouquinho mais a Sabala. Mas lembrando que não é para favorecer a Sabala, é para a gente ter uma igualdade na hora de testar aqui o volume e perceber o que elas podem fazer com os volumes parecidos, beleza? Bora lá então? Começando aqui com a Sabala, 30% do volume, play. Modo interno. Lembrando, tá atualizada, tá? A última versão agora de outubro, dia 12, eu acho. KD. Galera. Senhora, a diferença já. Da atualização aqui, ó. Grave. Sabala. Ó, não dá pra fazer a comparação assim, tá bem diferente o volume entre as duas, tá? Vou subir aqui o volume da Sabala, bora lá, ó. 50%. Equalização aqui, vamos lá. Modo externo, volume alto. Normal. Ó o subgrave. Sabala. Lembrando, 30% aqui, 50%. KD. Bom, galera, é o seguinte, ó. Em 30% não deu jogo aqui com a Sabala, 50% já melhorou, porém ainda assim tá um pouco atrás em pressão sonora, tá? Como eu falei para vocês, o escalonamento de volume sempre é um pouco diferente, mas sim, a KD tá levando vantagem em clareza de áudio, em subgrave. No modo geral, galera, a KD tá mais assim harmoniosa, tá? Na hora de você ouvir aqui o áudio, tá tudo assim bem no lugarzinho certinho. Tem os modos de equalização de você aumenta um pouquinho mais de subgrave, corta um pouquinho dos agudos e um pouquinho dos médios. E assim, galera, o áudio da Sabala tá ruim? Não, galera, mas tá um pouquinho mais opaco frente aqui à KD, tá? Então a gente tem menos pressão sonora e um pouquinho menos de definição comparado aqui à KD. Eu acho que vocês estão conseguindo perceber do outro lado, né? Bom, galera, eu vou trocar aqui a música, vou manter o mesmo volume ainda. A gente vai ver como é que vai seguir agora o comparativo. E eu espero que sim, a Sabala vai começar agora a partir de 70%, na minha opinião, se mostrar um pouco mais, né? Então vamos ver aqui a comparação, seguindo a próxima música. Vamos lá. Sabala. KD. Modo normal, tá? I'm so tired of these late night talks, saying things that we don't mean, that we regret in the morning. Yeah, I just wish we could open up
Sabala. More honest, this is getting exhausting. Yeah. Can't do one more night of having to sleep on the sofa. I just wanna figure it out now before it's over. I don't wanna pack my things and be to let you go, to let you go. But maybe it's too late to figure it out, to make it through. Maybe it can't wait, maybe it's down. Segundo volta aqui. Pull you closer, I don't wanna go. Yeah, maybe it's too late to figure it out. Sabala. Maybe it's too late. Maybe it's too late. Tá mais recuada no médio e no agudo, tá? Obrigado, então, mais fraco frente aqui. A Kaidi. Kaidi. É um pouquinho mais aberto que o áudio. Mas o médio aqui é mais bonito, tá? É um pouco mais pra trás, mas tá mais bonito o médio aqui. I don't know why it's difficult. I'm trying to make amends, but it doesn't seem to help. No. Can't do one more night of having to sleep on the sofa. Sabala. I just wanna figure it out now before it's over. I don't wanna pack my things and be ready to let you go, to let you go. But maybe it's too late to figure it out, to make it through. Maybe it can't wait. Kaidi. It's time. Try to pull you closer. I don't wanna go. Yeah, maybe it's too late. Galera, vamos agora para 70%, porque basicamente vou repetir as mesmas informações que eu repeti, que eu já falei para vocês há algum tempo atrás. Então, bora aqui então para 70% e ver como é que vai se comportar aqui essa bala. Começar a 70% aqui e vou manter ainda 30%, hein, galera? 30%, tem noção? Ó, 30%. Olha aí, confere aí no volume ali, ó. Sabala, 50%. Tá? Vamos lá então, ó. Voltar aqui na Sabala então. Vamos pôr aqui 70% mais ou menos. Ó, pra vocês verem aqui. Vamos lá então. Mesma música ainda. Vou botar um pouquinho aqui. Play na Sabala. O grave tá pegando mais também. Grave de ataque. Kaidi. Agora tá um pouquinho pra trás do volume, tá? I don't know, it's so damn hard being there for each other, showing you my true colors. Yeah, 50%. I don't know, it's difficult. I'm trying to make amends, but it doesn't seem to help. No, can't do one more night of having to sleep on the sofa. I just wanna figure Sabala. it out now before it's over. I don't wanna pack my things and be ready to let you go, to let you go. But maybe it's too late to figure it out, to make it through. Maybe it can't wait, maybe it's down, there we go. Kaidi. Try to pull you closer, I don't wanna go. Yeah, maybe it's too late to figure it out, to make it through. Maybe it's too late. Galera, aqui é a mesma coisa basicamente, tá? Ainda assim, a Kaidi tá levando vantagem em todos os departamentos praticamente, tá? Lembrando que tá 50% e aqui 70%. Então sim, galera, nesse primeiro momento, falando de escalonamento de volume, pode ser que realmente o escalonamento aqui tá um pouco mais distribuído aqui, um pouquinho mais de volume, agora em volumes mais baixos, tá? Isso até 70%, que a gente tá em 50% ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui agora essa bala em 100% e aqui eu vou jogar em 70%. E vamos ver se a gente vai ter um equilíbrio, ou se realmente eu vou ter que subir mais volume aqui da Kaidi para poder igualar com essa bala. 70% aqui na Kaidi e aqui 100% na Sabala. Vamos dar o play aqui na Kaidi, vamos lá. Sabala. No modo normal, para mim tá sobrando agudo, tá? Então eu vou deixar aqui na equalização do meio, tá?
Porque aqui essa bala pra mim, nessa música agora em 100%, tá bem mais equilibrada do que a KD, tá? Então vou deixar aqui na equalização do meio aqui, ó. 2 toques. 2 bips, na verdade. Vamos lá. Chegou! Só tem isso pra falar, essa bala chegou. Só que ela tá mais alta agora do que a KD. E agora, ó, 70%, vamos subir mais. Viu a diferença de escalonamento de volume? Então essa bala poderia, como sugestão aqui, arrumar a questão do escalonamento de volume aqui, porque ela tem mais potencial para entregar de volume. E ela, em volume mais baixo, ela realmente fica devendo ainda. Parece que ela não é tão forte. Você chega ali nos 80%, 90% e aumenta, você percebe que ela dá um salto bem grande, tá? Então, briga ficou interessante. Bora lá, galera, que agora me animou. Vamos lá. Simbora. Essa bala. Cara, essa bala levando vantagem, tá? De verdade. Tá bem mais harmoniosa na questão das suas frequências. Pra mim tá bem mais equilibrada do que a KD agora 100%. Galera, falei pra vocês, escalonamento de volume faz diferença. Não adianta eu deixar aqui em 50% e aqui em 30% e falar, aqui tá mais alto, tá melhor. Não, é porque realmente o escalonamento de volume tá diferente. Aqui essa bala abre o volume a partir de 80% a 90% e ela vai entregar muito mais volume. Já aqui a KD ela entrega muito volume em volume baixo, em 30%, 50%, 70%. Chega em 70% para 100% você quase não percebe tanta diferença de volume, tá? Essa aqui é a verdade. Galera, briga tá muito boa, vamos lá, vamos trocar a música, vamos lá? Essa bala, 100% modo interno. Aqui tá no modo 2, tá? We should head back to our old place in the faraway town where I met you, babe. KD. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Galera, sobra muito mais agudo do que essa bala. Essa bala tá equilibrada, aqui tá sobrando agudo, tá? Vamos lá. Ó, pra vocês verem que ainda, ó, é o modo 2, tá? Ó, vai dar 3 bips, vai falar que tá no modo externo, ó. Opa, perdeu o botão de iluminação, vamos lá. 3 bips, ó, agora modo externo. Modo normal. Vai estar mais agudo ainda, fica vendo. Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime, wasting my... Cara, muito agudo, tá? Tá meio irritante o agudo. Here's a broken dream. Maybe I just need to give another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down, I get to thinking I don't even know why, even though I try. Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you go your own way? Or should we stay? Try to make things right, cause I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Vamos lá, galera. Essa bala mais ou menos 80% do volume. KD com 50% do volume.
Lembrando que a Kaidi tá com o modo normal ativado e a Sabala também com o modo interno ativado nesse primeiro momento. Vamos lá, play. Sabala. Kaidi. Sabala. Mais subgrave a Kaidi, tá? Um pouquinho mais de agudo também. Vamos lá, 100% Sabala. Kaidi. 100%. Sabala. Vou ativar o modo externo nessa bala. Kaidi. Sabala. Galera, presencialmente a diferença do sub da Kaidi é bem notável, tá? A Kaidi entregando mais subgrave e um pouco mais de definição nos agudos, tá? A Sabala tá um pouquinho mais equilibrada, mas a Kaidi se destacando aqui na parte externa. Lembrando que ela tá com o modo normal ativado no modo 1, nem ativei ainda o modo externo, tá? Vamos lá, próxima música. Sabala. Modo externo ativado 100%. Kaidi. Muda o modo lá de som da Kaidi. Me conta aí o que você achou, se você achou que levou melhor aqui a Kaidi ou a Sabala, me conta aí o porquê. E sim, pessoal, sua opinião é muito importante e eu vou sim aguardar você dar um pause no vídeo aí e comentar, beleza? Já foi lá, comentou? Então bora aqui para as considerações finais, mas antes, só lembrando, se você chegou até aqui, se você já acha que o vídeo já valeu a pena, se você não deixou o like da confiança, já garante o like para poder fortalecer o canal, beleza? Se inscreva também se você não for inscrito, para você estar sempre aqui por dentro do que acontece no Infinito Tech, sempre tentando trazer para vocês aqui as melhores comparativos, novidades, enfim, então conto muito com a ajuda de vocês, é muito importante. Se aparecer o botão hypar também, já aproveita para hypar o vídeo, fechou? Galera, seguinte, vamos lá, considerações finais, o que eu achei aqui
tanto aqui dentro do estúdio como também no ambiente externo, né, um ambiente ele semi-aberto. Galera, falar pra vocês que eu fiquei surpreso, tá? E assim, pessoal, 30, 50, 70%, na minha opinião, a KD levou, tá? Toda essa faixa de volume, mesmo aumentando aqui para quase 80%, 70% aqui, na minha opinião, a KD levou em definição de áudio, ela teve um pouco mais de brilho nos agudos, o seu médio tava bonito, tá? Não tava tão ajustado como o da Sabala, na minha opinião, ficou um pouquinho mais redondinha a parte do médio. Grave de ataque, para mim aqui levou, tá? Na maioria das vezes aqui a Sabala levou. Porém, galera, subgrave, tá? Aquele subgrave, aquele grave um pouco mais extenso, que tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de massa, né? Justamente aqui a KD ela entrega tudo isso em volumes mais baixos, tá? Existe aqui, galera, uma diferença de escalonamento de volume, como eu falei pra vocês, né? Aqui 50%, 70% é como se fosse 30% aqui, então realmente existe uma diferença. Quando você chega aqui em 70% e vai para 100% aqui, você não percebe tanta diferença de ganho de volume. Já aqui, esse ganho de volume acontece em 80%, 90% ali para o final ali, ela realmente ganha muito mais potência aqui nessa bala. Galera, ambiente interno, tá? 100% dentro do estúdio. Para mim, a Sabala levou. Aqui não tem nem o que falar. Tinha um pouquinho mais de subgrave aqui, tinha um pouquinho mais de agudo aqui. Pra mim, galera, na verdade não tinha um pouquinho mais de agudo aqui, tinha bastante agudo em 100%. Wendel, mas no seu unboxing, primeiras impressões, você elogiou demais essa caixa. Realmente é uma caixa muito boa, mas quando você analisa somente ela, quando você coloca uma outra caixa do lado pra comparar, você percebe as diferenças. Como eu falei pra vocês, não é uma caixa de som perfeita. Porém, pessoal, em 100% aqui, a KD se perde muito, tá? Então ela vai entregar muito médio e muito agudo, mesmo usando o modo de equalização aqui número 2, que seria para entregar ali mais subgrave. Então ela corta um pouquinho dos médios e agudos para deixar um som um pouco mais equilibrado. Mesmo assim, ainda sobrou um pouco mais de agudo e médio do que eu gostaria. Já essa bala aqui dentro do estúdio, galera, para mim foi perfeita, tá? Ela entregou um subgrave gostoso, entregou um grave de ataque legal, ela entregou o médio no lugar certo e também os agudos no lugar certinho, tá? Então, para mim, assim, se você pensar assim, uma caixa de som para vir em volumes mais baixos, a KD vai levar melhor se você busca mais subgrave e um pouquinho mais de clareza nos agudos. Então, ela já tá entregando isso de forma nativa, tá? Aqui, galera, a gente com o aplicativo tende a ter um ganho muito legal, porque a gente vai conseguir suprir essas faltas que na frente aqui da KD teve, né? Então, quem sabe depois a gente não faz um comparativo dela com o aplicativo e ela aqui novamente para poder comparar e ver se teve uma evolução com o aplicativo aqui dessa bala em volume mais baixo, tá? Mas a princípio aqui, a grosso modo falando aqui, realmente a KD levou para mim em baixos volumes. Agora, em 100%, a Sabala entregou um pouco menos de pressão sonora, mas foi pouca coisa aqui dentro do estúdio, a percepção que eu tive, mas para mim ela levou no equilíbrio, realmente ficou muito top e eu não esperava que ela chegasse com tanta potência a ponto de peitar, porque aqui realmente me surpreendeu na potência, tá? E agora falando aqui para vocês da área externa, ei, quem levou a melhor? Será que a Sabala também levou melhor em 100% lá fora ou foi a KD? Galera, aqui não teve jeito, tá? Aqui na minha opinião o jogo inverteu um pouco. A KD realmente sobressaiu na parte externa, então sim, ela entrega um pouco mais de agudo, um pouco mais de médio, passa um pouquinho do ponto, comparando aqui com a Sabala, tá? Mas na área externa isso é totalmente favorável, tá? Porque ela entregou muito subgrave também na parte externa, o grave de ataque ficou legal. O grave de ataque, galera, ficou meio que igual nas duas, na minha opinião, tá? Porém, galera, aqui com mais pressão sonora de modo geral. Eu vou arriscar dizer aqui, claro que isso é impressão, tá? Claro que vocês ouvindo aí pelo fone de ouvido é um pouco diferente, ainda mais falando de pressão sonora, mas eu posso falar do que eu senti e percebi aqui, tá? Pelo menos uns 20 a 25% a mais de pressão sonora no modo geral aqui pra KD frente a essa bala, tá? Então assim, já adiantando pra vocês, se você busca uma caixa mais potente, tá? Se você quer um pouco mais de pressão sonora pra área externa, eu acho que a KD vai te atender melhor nesse sentido. Porém assim, pessoal, a gente teve sim mais definição, mais subgrave na parte externa, mas essa bala não ficou tão atrás assim. 20, 25% é um volume considerável na hora de comparar a pressão sonora? Sim, mas essa bala faz muito bonito na área externa, tanto usando aqui o modo interno como o modo externo. O modo externo nessa última atualização, ela tá fazendo um pouco mais de diferença do que a primeira atualização, que foi em setembro, né? Então realmente, na minha opinião, ficou mais acertada essa bala com essa atualização. E no mais é isso, galera. Se você quiser comprar aqui essa bala ou quiser comprar aqui a KD, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, sempre os melhores valores para que você economize de verdade na hora de comprar. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus e valeu!